aos companheiros do Núcleo Espírita Chico Xavier, as nossas cordiais saudações e o nosso agradecimento pelo acolhimento, pela oportunidade desse estudo que nos une, que nos vincula ao imenso coração de Jesus. Esse Jesus, tão pouco compreendido pela humanidade, presa ao formalismo, ao convencionalismo, ao banalismo de conduta e de crença, o tem apenas como um criador de uma doutrina ou uma religião, quando, acima de tudo, ele é o mestre, aquele que nos ensina que o caminho da perfeição é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, libertando-nos das formalidades de conduta e de crença, porque no mundo hebreu em que Jesus viveu, havia uma convenção, um formalismo que perdura de uma certa forma até hoje, porque muitos de nós acreditamos que crer em Deus é aderir ao formalismo, ao convencionalismo de uma doutrina ou de uma religião, cumprindo os seus ritos, e assim estaremos quites com Deus. Porém, o aderir a uma doutrina é muito mais do que isso. O que Jesus nos convida é a superação do orgulho, da vaidade, do egoísmo, a fim de que, dúlcidos, lúcidos, serenos, compreendamos e vivemos claramente a lei de justiça, de amor e de caridade, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos. Então, toda essa introdução é para dizer que o nosso tema de hoje nada mais é que qual é o sentido da vida. O Dr. Viktor Frankl, notável psiquiatra austríaco, escreveu um livro com esse título, Em Busca de Sentido. E ele, que ficou preso no campo de concentração em Viena, no campo de Auschwitz também, ele, olhando aqueles horrores da tortura, do desespero, da aflição do campo de concentração, começou a interrogar. Isso tem que ter um sentido. E ali, no campo de concentração, meditando às vezes no sentido daquilo tudo, ele começa a esboçar a logoterapia. Este homem, muito citado por Joana de Ângeles, escreveu, além do livro Em Busca de Sentido, também A Presença Ignorada de Deus. Então, a gente vê que o sentido da vida só é alcançado por aquele que desperta o divino em si mesmo. Falar de Deus e falar em Deus, todos falam, mas crer em Deus, coisas para raros, para poucos. E aí vem, afinal, Deus existe ou não existe? A gente sabe que dentro do evolucionismo darwinista e também a própria ciência hoje referenda que o mineral, o vegetal, o animal deram lugar posteriormente ao homem. E aí a gente observa que o vegetal e o animal são seres vivos. Se eles são anteriores ao homem, então a vida é anterior ao homem, porque o vegetal e o animal são seres vivos e antecedem o homem na escala
da evolução. Então, se a vida não é obra do homem, é obra de quem? Aí a gente vai se ligar ao Livro dos Espíritos, onde a primeira pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária. Opa, nós sabemos muito bem que macaco não escreve poesia, que leão não faz pesquisa científica. Então, a evolução mineral, vegetal, animal, homem, assinala o despertar da consciência. E aí, o portador da consciência não é o cérebro, é o espírito. Então, nós já vimos que se a vida é anterior ao homem, não é obra do homem. E se ela é a manifestação de uma inteligência, essa inteligência que gerou a vida é Deus. Bem, mas a realidade espiritual da vida também segue desafiando o homem. Porque se Deus existe, a vida é infinita. Se Deus não existe, é nascer, crescer e morrer e tudo acabar. Mas sabemos também que causa e efeito são coisas inseparáveis. Se existe um efeito, existe uma causa. Se existe uma causa, existe um efeito. Enquanto dura a causa, dura o efeito. Natureza causa e efeito são da mesma natureza. Então vem aí o primeiro detalhe. Opa, se tudo é uma relação de causa e efeito, o acaso não existe. Então, a nossa consciência desperta e desenvolve a inteligência. Desenvolvendo a inteligência, surge o livre-arbítrio. A evolução nos reinos mineral, vegetal e animal é compulsória, é por força da lei. Bem mais lenta que no reino hominal. No reino hominal, a evolução se dá no exercício correto do livre-arbítrio. Então, as escolhas que faço, as atitudes que tomam, são causas que vão gerar efeitos para mim. Esse efeito que gera é chamado de karma. Então, se a minha atitude é consentânea com as leis divinas, elas vão gerar um karma de paz, de felicidade e de harmonia. Mas, se as minhas atitudes são contrárias às leis divinas, elas vão gerar um karma de prova e expiação. A diferença técnica entre a prova e expiação é que a expiação é peremptória. Ou seja, eu, Alcides, matei uma pessoa, violei a lei divina. Como vou expiar essa falta? Não sabemos, porque a cobrança das faltas vem de Deus. Nenhum de nós pode tomar para si a reparação de uma falta que outrem talvez tenha cometido contra nós. Então, a expiação é inevitável. Porém, a prova é facultativa. Eu posso pedir para mudar ou adiar uma prova, mas uma vez assumido o compromisso, eu tenho que honrá-lo. E uma das maneiras da gente reparar os enganos que praticamos nesta e em vidas anteriores chama-se prática mediúnica. Para nós, a mediunidade ainda é
um instrumento de reparação dos danos que praticamos contra nós mesmos, nesta e em outras vidas. Então, na maioria dos casos, nenhum médium é portador de superioridade. Outra maneira também, estamos nesse estudo. A execução desse estudo pode ser uma prova, como pode ser uma expiação, porque eu posso ter reencarnado com o compromisso da oratória espírita. Agora, se isso se torna um peso para mim, aí falha é minha. Então, a dor e o sofrimento, a natureza das próprias expiações, decorrem das nossas imperfeições morais e intelectuais. Exemplo, Amazonas Hércules. Todos nós conhecemos a história de Amazonas Hércules. Jerônimo Mendonça. Também conhecemos a história de Jerônimo Mendonça. Dona Ivone do Amaral Pereira. Também outro notável espírito que passou por desafios existenciais como oportunidade de reparação dos enganos que ela praticou anteriormente. Todo mundo sabe que ela cometeu vários suicídios. Reencarnou no Brasil com compromisso da mediunidade e, assim, resistir à tentação do suicídio. Então, ela soube transformar a prova e a expiação em conquista de sabedoria, desenvolvendo virtude. Ninguém repara falta, ninguém repara prova ou expiação. Ah, fulano sofreu, reparou. Se você não se tornar uma pessoa melhor, cada momento, cada instante, você não reparou. Então, a função da prova e da expiação é abrir para cada um de nós perdão. Porque quando eu assumo um compromisso na minha programação encarnatória e cumpro, eu encontrei o perdão para os enganos que pratiquei, e foi isso que aconteceu com Jerônimo Mendonça, Amazonas Hércules, Dona Ivone do Amaral Pereira e outros tantos médios que, lutando contra doenças, lutando contra dificuldades pessoais, não abandonaram a trincheira da luta. Então, por que vivemos? Porque Deus quer. Para que vivemos? Para sermos felizes. E para sermos felizes, a senha é evoluir intelectual e moralmente, aprendendo a amar a Deus em cada instante, em cada momento, transformando as provas e expiações, que são oportunidades que Deus nos concede, de reparar os enganos e avançarmos desenvolvendo virtude. É a única forma de reparação. Cada um de nós experimenta dificuldades gigantescas no seu dia a dia. E isso que cada um experimenta não é punição nem castigo. Precisamos tirar da cabeça essa história de que Deus pune e Deus castiga. Deus não pune nem castiga ninguém. Então, olhar para dentro de si mesmo, examinar a si mesmo, ver quanto precisamos e podemos melhorar intelectualmente e moralmente. Essa é a função da reencarnação. Joana de Ângeles, no seu livro O Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, lição 24, perfeição, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2. Sede, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48.
Diz Joana, a incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada, rompendo a pouco as coraças que lhes obstaculizam alcançar a meta, desvestindo-se dos equipamentos grosseiros, que são heranças das experiências iluminativas por cujo trânsito se movimentou, investe os melhores recursos quando alcança o nível de consciência lúcida para fazer brilhar a sua luz. Essa chispa divina que deve mergulhar no barro carnal, a fim de desenvolver o Deus interno que se encontra adormecido, engrandece-se à medida que vence a sombra profunda e que a reveste, experimentando valores cada vez mais nobres, que lhes constituem graus de desenvolvimento moral e espiritual. E em cada etapa, supera o óbice e cresce, ampliando a capacidade de identificação com a vida mediante o processo de aprendizagem que lhe cumpre realizar, a esforço pessoal, longe de qualquer protecionismo ou excepcionalidade, tendo-se em vista a superior justiça que rege todos os destinos. Então, nesse mundo de aparência em que o homem, ainda atrasado, dementado, perturbado em si mesmo, faz mau uso do livre-arbítrio, criando racismo, homofobia, machismo, violências nas convicções religiosas, na política, no mau uso da ciência, faz com que ele acabe tornando-se responsável por si mesmo. E, quer queira, quer não queira, tempo e a hora que Deus determinar, ele será chamado para corrigir a si mesmo. Então, evoluir mineral, vegetal, animal, homem, assinar o despertar da consciência, no desenvolvimento da inteligência, através do bom uso do livre-arbítrio, fazendo as escolhas sensatas para que possa encontrar o equilíbrio mental e emocional. Muita gente questiona por que uma criança, às vezes, nasce com um câncer. A criança só é criança no corpo físico. E com isso, a gente vai vendo que muitos do desespero, muito daquilo que nós chamamos de sofrimento, advém da nossa total ignorância do porquê e para quê da vida, no desprezo com a realidade espiritual da existência. A Organização Mundial de Saúde já define o homem como ser bio, psico, social e espiritual. Padre Teilhard de Chardin, que além de padre era paleontólogo, portanto um cientista, escreveu certa vez: não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas seres espirituais vivendo experiências humanas. Assim como nós, seres espirituais, vivemos experiências no mineral, vivemos experiências no vegetal, vivemos experiências no animal. Hoje estamos vendo as experiências no reino nominal, para depois avançar o reino dos anjos, dos arcanjos e por aí vai. E só a realidade espiritual da vida, através da reencarnação, é que dá justiça àquilo que nós não compreendemos. Porque que o dia em que o homem se tornar consciente de que o mal que ele faz a outrem, ele faz a si mesmo, ele abandonará tudo isso. E se a gente observar ainda mais, quando ele não respeita a natureza, provocando desequilíbrios ecológicos,
ele prejudica a evolução do princípio espiritual que está no mineral. Quando ele desmata, ele prejudica a evolução do princípio espiritual que está no vegetal. Quando ele mata o animal pelo prazer de matar, ele prejudica a evolução do princípio espiritual que está no animal. E quando ele maltrata o seu semelhante, o ser humano, ele prejudica o espírito que também está em evolução. E aí é que surge a oportunidade do perdão. Quando Mahatma Gandhi leva um tiro e lhe vai extinguir a vida, alguém pergunta se ele perdoava. E ele serenamente disse: não, porque ele não me ofendeu. Reparem que os humildes não se ofendem, não se irritam, não se agastam, não precisam de perdão. Mas o orgulhoso, o vaidoso, se ofende, precisa de perdão. Hermínio Correia de Miranda, no belíssimo livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, fala de Mahatma Gandhi com uma propriedade que aqui nos comove. Quando Mahatma Gandhi, diz ele, recomendava aos hindus o estudo do Sermão da Montanha. Por que ele recomendava o estudo do Sermão da Montanha aos hindus? Porque toda a doutrina de Jesus é ali que está. E as bem-aventuranças, mas não são, que a consequência natural da transformação das provas e das expiações em conquista de sabedoria e de amor. E ele diz também: se fossem queimados todos os livros e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Por que ele disse isso? Porque é no Sermão da Montanha que está o ensino, aquilo que faz de Jesus caminho, verdade, vida. E tudo que Jesus ensinou pode ter sido diferente na forma, mas na essência é a mesma coisa do que Krishna, do que Buda, Lao Tse, Confúcio, todos os verdadeiros avatares ensinaram nos meios em que transitaram. Só o desenvolvimento da virtude e da sabedoria de amar traz felicidade. É preciso que não confunda, que deixar de fazer confusão entre prazer e felicidade. Os vícios trazem prazer, mas a superação dos vícios traz felicidade. Então, meus amigos, qual é o sentido da vida? Evoluir intelectual e moralmente, aprendendo a amar a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Porque quem ama verdadeiramente não busca reconhecimento. Quem ama verdadeiramente não busca gratidão. Ama e pronto. E em amar se faz contente. Porém, como vivemos num mundo de dualidade, se de um lado tem alguém que ama, do outro terá alguém que é amado. E novamente a gente observa, porque o ato de aprender a amar automaticamente me ensina a aprender a ser amado. Então, o ingrato, o injusto, é aquele que não aprendeu a amar e também não aprendeu a ser amado. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós que somos espíritos, ainda em luta com deficiências, com fraquezas intelecto-morais, que as bênçãos das provas e expiações
independente de que natureza sejam, nos convidam a superar, encontrando perdão para nós mesmos, desenvolvendo essa virtude nobre. Joana de Ângeles, ainda no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, diz: o amor ao próximo, recomendado, pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Pelo seu significado profundo, é um amor diferenciado daquele que deve ser oferecido ao inimigo, a quem se fez ofensor, projetando sua imagem controvertida e detestável por si mesmo naquele que se torna vítima. Amar a esse antagonista é não lhe retribuir a ofensa, não o detestar, não o conduzir no pensamento, conseguir libertar-se da sua diatribe e agressividade. O amor libera aquele que o cultiva. Por essa razão, o mal dos maus não ata a vítima ao algoz. Então, meus amigos, aí está. Qual é o sentido da vida? A gente aprender a amar para ser feliz. E aprendendo a amar e ser feliz, como está lá no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Cair na tentação, fracassar nas provas e expiações. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. De que mal que ele está falando? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo que está dentro de cada um de nós. Ou, como na prece de Francisco de Assis, Senhor, fazem de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Aí está o sentido da vida. No Pai Nosso e na prece de Francisco de Assis, todo o sentido da vida, transformemos isto em lições de atitude, de fé, e estaremos livres das perturbações, das dores e dos sofrimentos. E assim, gratos e gratificados, recompensados na grandeza da vida, na fé que remove a montanha, estaremos de consciência tranquila, pacíficos e pacificados em nós mesmos, semeando o amor onde estivermos, como estivermos, em honra e glória de Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima.